estamos de volta, mais um vídeo aqui do canal Voz do Luxo. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre jumpers, saltadores de realidades. Bom pessoal, esse tema é um tema muito interessante, porque o que acontece? A gente vai pesquisando, a gente vai estudando, e a cada novo pesquisa, estudo e experiência, a gente vamos juntando todo esse quebra-cabeça e vamos aprendendo, e isso vai nos esclarecendo até sobre aquilo que acontece com a gente, sobre nossas experiências, sobre tudo que acontece. A gente vai chegando no entendimento, né? E então assim, eu acho que muitos de vocês conhecem a questão da projeção extrafísica, né, do que acontece, o desdobramento astral, ou projeção da consciência, ou projeção mental. E cara, eu andei fazendo umas pesquisas, andei assistindo algumas coisas, e aí isso me deu uma perspectiva até um pouco mais abrangente ou mais avançada sobre essa questão, sobre esse conceito todo da projeção extrafísica. Então eu vou fazer uma leitura para vocês primeiramente e depois a gente vai formular uma ideia, tá? Então vamos lá. Jumpers, saltadores de realidades. Aí aqui, claro, ele apresenta como uma teoria, ok? Então, a teoria dos jumpers ou saltadores de realidades, não parece ser um conceito científico, formal reconhecido, mas sim uma narrativa que mistura ideias esotéricas e espirituais e de ficção, retratada, por exemplo, no texto sobre jumpers, saltadores de consciência, que descreve seres capazes de transitar entre planos dimensionais e realidades paralelas, com poderes sobrenaturais, comunicação telepática e manipulação da matéria e da consciência. Então, aí continuando aqui, ele não tem base científica, sendo mais próximo de ficção ou espiritualidade, né? Já na ciência, teorias como o multiverso, a interpretação de muitos mundos e modelos da física quântica propõem realidades paralelas baseadas em equações e hipóteses. Essas ideias surgem da cosmologia, teoria das cordas e mecânica quântica. Nenhuma delas, porém, confirma a existência de viajantes dimensionais. São abordagens diferentes, uma mística e outra científica, né? Aí fala que seriam consciências evoluídas que ajudam a humanidade em processos espirituais, acessando múltiplas realidades e planos sutis. Essa ideia é comum, né, em círculos esotéricos e místicos. Já na ciência, o multiverso é tratado como hipótese teórica, sem provas concretas. As abordagens não se misturam, mas ambas exploram a ideia de múltiplas realidades. E assim, cara, se vocês for parar para ver, devido à ciência ainda não ter avançado nessa questão, ela avançou muito na parte física, na parte dos maquinários, na parte toda de aparelhagem. Eu sempre falo eu falei no meu vídeo anterior, né, sobre mecânica quântica, uns vídeos atrás, que a ciência ela foca muito nessa parte dos fenômenos, né? Os fenômenos para produzir tecnologia, mas ela não estuda a realidade útil. Então existe sim uma não comprovação de certos fatos que acontecem com as pessoas, ou com muitas pessoas. E o desdobramento extrafísico é um deles, né? Porque assim, cara, hoje temos várias pessoas com vários relatos, né, relatos extrafísicos e também misturado com relatos físicos. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa tem um desdobramento. Uma pessoa tem um desdobramento no extrafísico. E ela relata o seguinte, eu desdobrei, eu estava no extrafísico, eu estava consciente. Quando eu retornei para o corpo e eu senti todo o processo, eu senti o meu corpo vibrar quando eu retornei, e eu estava gelado. Eu estava gelado quando voltei. Então isso já é um processo não só advindo
de um animismo, de algo que, aquilo foi um sonho, mas já é algo físico. Por quê? Porque ela sentiu o corpo gelado, ela sentiu o corpo dela vibrar. Ou em outros casos, olha, eu senti uma aceleração, meu dia foi mais acelerado, eu fiquei com mais energia, eu estava mais disposto. Então são processos físicos que acontecem com as pessoas que elas relatam também dentro desse acontecimento da projeção extrafísica. E o que isso tem a ver com jumpers, né? Saltadores de realidades? Cara, assim, o nosso universo ele é muito grande. Estamos envolto do nosso mundo físico, terceira dimensão, estamos envolto do mundo espiritual, porém também estamos envolto de outras realidades. Então aquilo que chamam de multiverso, trazendo para o conhecimento que temos hoje, que claro, a cosmologia também ela é diferente do que foi apresentada, então a gente chamamos de multirrealidades. Então estamos envoltos de várias realidades paralelas, vamos colocar assim, outras dimensões, outras realidades que estão próximas a nós. Não só a realidade espiritual, extrafísica, mas como outras realidades também. E dentro dessas realidades, muitas pessoas que têm dons especiais, pessoas que têm capacidades especiais, essas pessoas elas têm esse desdobramento. Essas pessoas elas são saltadores de consciência. Essas pessoas fazem desdobramento. Então são considerados jumpers, saltam realidades. Muitas delas nem sabem, né, que elas se desdobram, né, ali no extrafísico, com os 7 corpos sutis. É aí que a gente começa a entender também para que serve os 7 corpos sutis. Você tem 7 corpos sutis para quê? Será que é só para armazenar informações, né, de outras vidas? Será que é só um mero HD cósmico? Ou seria também para veículos de manifestações, veículos de manifestações de consciências? Ou seja, através desses corpos você acessa outras realidades, as multirrealidades, como um saltador de consciência, como um jumper, para você realizar trabalhos, para você realizar missões, para você realizar várias coisas. Mas por que não pode? Por que isso não é feito fisicamente? Por que eu não posso ir fisicamente nesses locais? Os 7 corpos servem para que vamos colocar uma outra realidade onde o tempo funciona de forma diferente, onde as leis da física funcionam de forma diferente, onde vários fatores funcionam de forma diferente naquele universo ou naquela realidade. E se você for com o corpo físico lá, pode causar algum tipo de anomalia. Logo, o corpo físico, por estar limitado, que foi limitado pelos Anunnaki, não suportaria a vibração ou não suportaria estar naquela realidade. Então, um dos corpos sutis é usado para se desdobrar naquela realidade, utilizando a sua consciência ou utilizando uma parte que seria a parte dos 90%, 80%, 70% do seu eu por completo, porque aqui o nosso eu na terceira dimensão ele está em 10%. Esse você que existe, RG tal, CPF tal, ele é só 10% de um eu maior, de um todo. Essa personalidade que você tem, esse ego, né, que chamam de ego, que é o seu ego, que está aqui na terceira dimensão. Mas existe uma parte muito maior do seu outro eu que está fragmentado em 90% nesses corpos. Essas consciências é a que é utilizada nesses outros corpos, nesses veículos, a qual se desdobram nessas realidades, para fazer esses trabalhos. Quais trabalhos seriam? Inúmeros. Dentro de um universo de terceira dimensão, sabemos que a terceira dimensão, gente, é uma dimensão que existe a dualidade. Então, lógico que na terceira dimensão existem conflitos. Existem seres, consciências evoluídas, que ainda estão evoluindo. Então, pega os problemas que tem aqui no nosso mundo. Guerras, conflitos,
vamos colocar assim, embates. Então, assim, os problemas que tem aqui no nosso mundo também tem outras realidades. Obviamente, terceira dimensão. Então, os saltadores de consciências, eles são pessoas que são designadas para ir nessas outras realidades, resolver ou ajudar a resolver esses problemas. Só que não é qualquer pessoa. Um tipo determinado de pessoa que já esteja num processo de desenvolvimento. Aqui na dimensão física, é o local que foi escolhido para se desenvolver, para evoluir aqui. E aqui você não só evolui a parte espiritual, como você evolui a parte física do seu corpo, com treinamentos, com uma forma de viver. Essa evolução que você traz daqui, que você tem aqui, ela serve para os seus outros corpos. Uma vez eu estava desdobrado e um espírito me falou isso. Ele falou: olha, a evolução, você estando lá na 3D, lá você está evoluindo. E aquela evolução que você tem lá, ela serve para cá. Ou seja, aqui seria um local de treinamento, vamos colocar assim, mais ou menos, onde esse resultado desse treinamento daria poder ou capacidade, evolução para os outros corpos, para esses outros corpos, nessas outras realidades. Ou seja, aqui a gente abastece, aqui a gente busca evolução, busca ali o poder, busca a capacidade para lidar com os problemas em outras realidades paralelas, dentro dessas missões a qual os jumpers, os saltadores de consciências fazem. Então assim, cara, às vezes você tem sonho lutando contra gigante, como eu já tive, não sonho, eu tive projeção mesmo, extrafísica, lutando contra gigantes, cara. Falei, cara, o que foi isso? Provavelmente uma missão dentro do plano extrafísico. E já tive outras também, sempre ali resolvendo problemas de conflitos, de guerras, de combates, em lugares bem complicados, né? Em lugares tecnológicos, em lugares diferentes, em lugares onde havia os gigantes. E que mais? Já estive também pelo espaço, né? Aí afora, em naves, projetado em naves. Então, cara, muitas missões a qual a gente faz, né? E, digo de novo, dentro da minha interpretação, não é feito fisicamente porque o corpo físico ainda não tem a capacidade para acessar essas realidades paralelas. Realidades aceleradas, com o tempo acelerado, ou uma realidade onde o tempo ocorre de forma contrária ao tempo aqui, ou outras leis da física. Então esse corpo se deterioraria, esse corpo seria extinto. Então precisa de um outro corpo para acessar essas realidades. Por isso que é feito dessa forma. Então assim, cara, isso aqui é complexo, eu sei, né? A ciência, ela não ainda, por não estudar isso, ela claro, vai tratar como uma teoria, como algo místico, como algo esotérico, espiritual, mas dentro das experiências, dentro dos estudos, dentro da mecânica quântica, dentro de esses estudos paralelos, a gente vai adentrando, a gente vai tendo essa compreensão. Em livros místicos, isso sempre aconteceu. Em livros místicos, religiosos, mitológicos, esotéricos, sempre retratam pessoas, desde lá do passado, que tinham essas experiências. Inclusive, experiência de viagem no tempo também é feita através desse desdobramento. Pessoas com relato: olha, eu viajei no tempo, cara, eu tive uma projeção. Eu também já tive projeção a qual eu viajei no tempo, a qual eu estava indo para o futuro, no caso, né? Já tive projeção também dentro lá dessas realidades, entrar numa máquina tecnológica de um cientista, de um cara, e passar para uma outra realidade. Tive uma outra experiência também a qual eu estava resgatando pessoas, estava tirando as pessoas de um local, eu acho que estava acabando, não sei se era
o que estava acontecendo, mas era um tipo de cataclismo, catástrofe, e eu estava com uma máquina, com um aparelho tecnológico, a qual eu levava as pessoas de uma realidade para outra realidade. Eu estava fazendo isso. Isso lúcido, gente. Isso, sabe, a gente acorda depois e cara, sente aquela energização, sente todo aquele processo de aceleração. Tudo muito real. Memórias vívidas. Então, assim, eu acredito que tenha dado para explicar um pouco sobre essa questão dos saltadores de consciência, os jumpers, né? Espero que não tenha ficado nada assim para trás. Qualquer coisa, eu faço mais episódios. Tamo junto. Então, ó, se você gostou desse vídeo, cara, já peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto. E é isso aí. Aí na descrição vai estar o meu e-book, Os 9 Passos para uma Evolução Acelerada 2.0. E se você tem dificuldade, não tem paciência, não tem coragem, tem medo, não quer meter as caras, pode fazer sem meter as caras também, quer abrir um canal no YouTube, no Facebook, propagar informação, ajudar a despertar as pessoas com várias informações, troca ideia comigo, se você não sabe como. Tamo junto? Eu posso dar uma luz para você. E também o curso do Renato Rossi, que ensina também esse processo, sem depender de uma pessoa, você adquire o treinamento e aprende de forma totalmente do zero, como abrir um canal também, né, nas redes sociais e propagar informação, despertar as pessoas levando informação. Tamo junto? É um treinamento muito bom, preço totalmente acessível aí para qualquer pessoa. Então é isso. Então, ó, eu vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo. Valeu!